As seguradoras realmente estão impressionando o mercado, tanto a BB Seguridade quanto a Caixa Seguridade, e que inclusive estou trazendo nesse vídeo o último relatório mensal das duas, como eu sempre faço aqui com vocês, mas dessa vez já estou trazendo nesse consolidado. Só lembrando de se inscrever e ligar o sino de notificações, porque assim vocês apoiam o canal e também recebem essas análises que eu trago diariamente no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo. Então vou começar falando sobre a Caixa Seguridade, e quem quiser saber na íntegra esse relatório, basta vir aqui no site de Relações com os Investidores da empresa, na parte de relatório mensal, que saiu aqui o último relatório da companhia relacionado a outubro de 2022, através de ri.caixaseguridade.com.br. Mas antes é importante entender o modelo de negócio das empresas, e é por isso que eu vou trazer aqui para vocês a estrutura societária, onde a Caixa Seguridade tem diversas parcerias, justamente para poder aumentar a sua participação no mercado, e isso se traduz em aumento do seu market share, tanto na parte da holding do Brasil, com a CNP Seguros, mas também existem várias outras parcerias para vida e previdência, residencial, capitalização, consórcio e assistência também. Destacando aqui a CNP, a Tóquio Marine, a Icatu e a Tempo também. Ponto muito favorável é justamente o vencimento desses prazos, que vão de 2040 até 2045. O único que vence mais recente é em 2031, focado aqui nas parcerias comerciais de co-corretores da Alper MDS Group e também com a Willis Towers Watson, sendo que as proporções são muito favoráveis aqui para a Caixa Seguridade junto a seus parceiros. E falando mais especificamente agora sobre o desempenho mensal, trazendo aqui os dados da SUSEP também, incorporado ao relatório de outubro, a empresa encolheu na parte da sua previdência em 19,3% nas contribuições mensais. Já na capitalização também encolheu 5%. Na comparação com outubro de 2021, mas, mesmo assim, a arrecadação acumulada foi de 20,4% e na de previdência, 7,7% positivo. Ou seja, embora o mês de outubro da companhia não tenha sido melhor do que aconteceu no mesmo período do ano passado, tanto para previdência quanto para capitalização, ainda assim, os números impressionam, ficando bem claro de ver nesse gráfico aqui de janeiro a dezembro deste ano, na comparação com 2021 e 2020 também, destacando todo esse aumento do ano de 2022 em relação a 2021 e 2020 também. Já na capitalização, a empresa estava indo muito bem até setembro deste ano. Agora, outubro, a empresa caiu fortemente para 120 milhões de reais, sendo que no mesmo período de 2021, a empresa tinha feito 126,8 milhões de reais. No entanto, a empresa destaca que no mês de outubro, ela trouxe um novo recorde no valor das reservas de previdência, superando 132 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 26,1%. E destacando ainda o crescimento nos prêmios de seguros emitidos no mês para os ramos residencial, com 25,2% e o de vida de 11,7%. A empresa justifica essa queda no mês de outubro na Previdência como um problema momentâneo, que está relacionado à Caixa Econômica para captação em poupança e LCI. Já para capitalização, a redução vem em função da priorização de produtos de pagamento mensal, o que garante maior sustentabilidade para o resultado da nova parceria. E assim, trazendo aqui a visão de ramos da companhia, podemos realmente observar que para todos os ramos, habitacional, prestamista, vida, residencial e outros considerados não estratégicos, a empresa cresceu em todos os ramos de maneira substancial. 8% no habitacional, que é realmente o carro-chefe da empresa, com 251,5 milhões de reais apenas nessa comparação de outubro de 2022 com 2021. O prestamista cresceu 22,3%, o de vida 11,7%, residencial, embora a contribuição seja pequena, de 67 milhões de reais, conseguiu crescer incríveis 25,2%. E os considerados não estratégicos, crescimento de 60,3%. Na visão do acumulado, aí sim, temos aqui o ponto de atenção para prestamista, que caiu 3,7%, mas o habitacional, com 2,4 bilhões de reais, fechou outubro em 6,2% de crescimento. 6,8% de crescimento para o ramo de vida, 17% no residencial e não estratégicos, queda de 12,8%. Mas ainda assim, o resultado da companhia, nessa comparação aqui dos ramos, ela é bastante positiva. Agora, falando da sinistralidade da Caixa Seguridade, o que foi uma comemoração no mês de setembro, quando eu trouxe esse relatório aqui para vocês, neste mês de outubro, é uma preocupação. Houve impacto significativo aqui dos sinistros, indo para 2,2 bilhões de reais. A habitacional aumentou 14,5%, o prestamista também aumentou em 4,5%,
2,5 pontos percentuais. O de vida praticamente ficou em estabilidade, porque teve uma redução de apenas 0,1 pontos percentuais, mas o residencial apresentou uma redução de 5,5 pontos percentuais. Mas, naturalmente, os principais diferenciais e oportunidades também da Rede Caixa, considerando aqui a Caixa Seguridade, é que a Rede Caixa está presente em mais de 99% dos municípios do país, contando com 4.288 agências e postos de atendimento, além de toda a estrutura da Caixa Econômica, e ainda considera mais de 87 mil empregados, com o diferencial também pelo market share do financiamento habitacional. Isso aqui não é novidade para ninguém, tenho trazido isso constantemente nos vídeos do canal, porque o financiamento habitacional acaba trazendo um market share muito forte para a Caixa Seguridade devido à adesão de vários produtos ao fazer o financiamento habitacional, e assim alcança 65,7% do market share, sem falar a poupança com 353 bilhões de reais e um market share de 35,6%. De maneira que para a Caixa Seguridade não é difícil crescer, porque a estrutura dela conta com 150 milhões de clientes, elevando principalmente o seguro prestamista, tanto para pessoa física quanto também para a pessoa jurídica, com um crescimento de 14,49%, sempre aqui na comparação ano contra ano. Mas os destaques também ficam para vida, previdência e residencial aqui na pessoa jurídica, e vida e capitalização na pessoa jurídica. E tudo isso, na avaliação do desempenho do terceiro trimestre do ano de 2022, a empresa conseguiu crescer 11,8% nos prêmios emitidos de vida, 8,8% no prestamista, 25,7% no residencial e consórcios simplesmente sem precedentes, crescimento de 1.856%, fazendo com que o desempenho financeiro da Caixa Seguridade simplesmente decolasse também nas receitas operacionais para 1,05 bilhão de reais na comparação do acumulado dos 9 primeiros meses do ano de 2022 com o mesmo período de 2021, crescimento então de 55,6%, e no lucro líquido atingindo 766,2 milhões de reais apenas no terceiro trimestre, porque o acumulado dos 9 primeiros meses foi de 2 bilhões de reais, crescimento de 48,4%. Então, não restam dúvidas que a empresa tem muito lucro ainda para poder distribuir em forma de dividendos para os seus acionistas, e o apurado de outubro realmente ele foi pontual para reforçar outras estratégias da companhia. Até porque eu já trouxe essa matéria aqui para vocês diversas vezes no canal, falando da intenção de pagar dividendos trimestralmente por parte do senhor Eduardo Oliveira, que é o diretor financeiro da companhia. Não tem se limitado apenas a isso. A empresa também vai manter o payout elevadíssimo de 90%. Lembrando que o payout é o percentual da lucratividade da empresa que é destinado em forma de proventos para os seus acionistas, seja em dividendos ou JCP. E com isso, a Caixa Seguridade, atualmente cotada a R$ 8,16, tem uma valorização de 4,55% nos últimos 12 meses e ostenta um dividend yield de 7,95%, que deve elevar ainda mais por conta de toda essa lucratividade que eu tenho mostrado para vocês, sem falar os indicadores razoáveis da companhia. E agora, para a BB Seguridade, olhando aqui no site de Relações com os Investidores, através de bbseguridade.ri.com.br, você também pode ver o desempenho mensal dela. E aqui vamos ver o desempenho mensal de outubro de 2022. Mas antes, é importante entender um pouco sobre a empresa, exatamente como fizemos aqui a respeito da Caixa Seguridade. Na primeira parte, vamos falar sobre a estrutura societária, que embora já tenha trazido para vocês outras vezes, é sempre bom relembrar, porque o free float da companhia, ou seja, as ações em circulação, estão na ordem aqui de quase 34% e os outros 66% estão aqui em propriedade do Banco do Brasil, onde a empresa também possui diversos parceiros com vencimentos dos acordos entre 2031 até 2035. E da mesma maneira como eu mostrei para vocês da Caixa Seguridade, também estou mostrando aqui essa expiração dos acordos, justamente para vocês entenderem quando que a empresa vai precisar renová-los. Mas não há absolutamente nenhum demérito aqui para a BB Seguridade, ela é apenas uma empresa que fez os acordos em momentos diferentes. Mas é óbvio, com toda a gestão que a empresa tem e que está sendo muito bem sucedida, esses acordos, quando forem renovados, eles ainda serão mais vantajosos para a companhia. Até porque não poderia ser diferente, trazendo aqui os dados do informativo mensal de outubro com dados da SUSEP, a empresa simplesmente está decolando no mercado, mais do que a Caixa Seguridade. Quem acompanha o canal sabe disso que eu estou falando, porque eu estou trazendo todos os meses esse relatório e comparando as duas empresas. Então, não é novidade nenhuma para ninguém que acompanha o ativo virtual, sendo que na visão geral aqui de todos os ramos, considerando vida, prestamista, habitacional, rural, residencial e empresarial, a empresa conseguiu crescer, na comparação com outubro de 2021,
4,8%, chegando a 1,4 bilhão de reais. E por esses números, fica fácil de comparar o mercado sem a BB Seguridade, onde ela apenas está perdendo em crescimento e não porque ela está com resultados negativos, fica em vida, habitacional e residencial, que são os setores que a Caixa Seguridade tem um market share maior, onde rural simplesmente decolando, crescendo 52,7%, chegando aos 795 milhões de reais, e o mercado cresceu 14%. Essa diferença desse crescimento de rural já compensa todas as outras diferenças, e que aliás se tornou aqui, como eu havia alertado vocês que aconteceria, justamente por conta de tendências do Banco do Brasil, foi o ramo rural, realmente descolando em relação aos demais. O segundo maior fica o de vida, crescimento de 4,8%, e prestamista em terceiro lugar, crescimento gigantesco de 42,9%. O empresarial cresceu 24,4%, residencial 18,8% e habitacional 6,5%. Mas esse realmente é o menor ramo em termos de prêmios emitidos da BB Seguridade. Já na visão acumulada, ou seja, nos 10 primeiros meses desse ano, BB Seguridade crescendo o dobro do que o mercado sem a BB Seguridade tem crescido, porque ela bateu os 13,1 bilhões de reais, crescimento de 30,8%, sendo que o mercado cresceu 15,8% sem a BB Seguridade. Então, novamente, BB Seguridade mais um mês dando aula para o mercado. Agora, falando para vocês especificamente da Previdência, a empresa conseguiu crescer nas suas contribuições 8,7%, chegando aos 4 bilhões de reais, e nas reservas, crescimento de 10,3%, com 340 bilhões de reais. Ao passo que o mercado cresceu 6% nas contribuições, com 8 bilhões de reais. Então, só a BB Seguridade, ela tem metade das contribuições do que todo o mercado tem feito aqui na parte de previdência, e que inclusive tem aumentado tanto em quantidade como também no seu ticket médio. Já na capitalização, ela é bem menor nas contribuições para a BB Seguridade, mas a arrecadação chegou a 462 milhões de reais, crescimento gigantesco de 38,8%, e as reservas técnicas, crescimento de 13,9%. Na comparação com o mercado sem a BB Seguridade, ele cresceu 10% na arrecadação, ou seja, praticamente 4 vezes menos crescimento do que a BB Seguridade conseguiu fazer aqui nas arrecadações, que aliás vem justamente ao bom desempenho atribuído ao aumento do ticket médio dos títulos de pagamento único e da quantidade dos títulos de pagamento mensal. Sem falar que no desempenho na visão acumulada, tanto da Previdência quanto da capitalização, a empresa também conseguiu crescer acima do mercado. E para adicionar todas essas informações que eu trouxe para vocês, ainda trago aqui uma matéria recente a respeito da empresa, onde a BB Seguridade deve elevar parcela do que paga em dividendos até o fim deste ano de 2022, sendo que no primeiro semestre do ano de 2022, a empresa pagou 80% do seu lucro líquido. E é claro, não poderia ser diferente, porque ela realmente aumentou muitíssimo a sua lucratividade e por isso ela pôde aumentar aqui seu pagamento aos seus acionistas em forma de dividendos. E essa informação foi confirmada pelo CFO da companhia, ou seja, o diretor financeiro, o senhor Rafael Sperendio, que aconteceu numa teleconferência com jornalistas ao comentar os resultados do segundo trimestre. E ele ainda destacou que há um potencial considerável de aumentar esse índice substancialmente no segundo semestre, ou seja, já para os resultados que estamos vendo do terceiro e do quarto trimestre, onde esse último relatório já faz parte, ou seja, outubro, que faz parte do quarto trimestre. Então assim, vamos vendo essa diferença entre Caixa Seguridade e BB Seguridade, e a aposta em relação ao aumento do pagamento de dividendos das empresas vem crescendo. E a minha, em particular, é realmente que a BB Seguridade vai aumentar muitíssimo o pagamento dela, considerando o ano inteiro, diferentemente da Caixa Seguridade, que tem demonstrado também um excelente resultado, mas está inferior ao da BB Seguridade. Sendo que atualmente as ações BBSE3 são as ações ordinárias da BB Seguridade, estão cotadas a R$ 32,56, com uma valorização que impressiona de 65,62% nos últimos 12 meses, sem falar um dividend yield de 6%. E aí as pessoas vão ficar falando que a BB Seguridade paga menos dividendos do que a Caixa Seguridade, mas isso é uma falácia, porque os novos investidores que não têm experiência de mercado ou não conhecem informações fundamentalistas ou simplesmente não assistem o ativo virtual, não conseguem entender que o dividend yield é a mera divisão dos rendimentos da empresa pelas cotações. Então, se as cotações valorizaram 65%, é óbvio que o dividend yield vai cair. E aí ficam fazendo essa comparação que a Caixa Seguridade paga mais dividendos que a BB Seguridade, o que não é a verdade. Quem comprou as ações da BB Seguridade há 12 meses atrás está recebendo um dividend yield muito maior do que esse aqui, ainda por cima com valorização do seu patrimônio.
E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E para te ajudar a entender se as ações estão caras ou baratas nesse momento, é que eu trago aqui o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis de BB-SE3 primeiro, comparando o preço versus o LPA, que são as cotações dividido pelo lucro por ação. E nesse sentido, podemos ver que não existe uma simetria favorável porque as cotações estão acima do LPA. Lembrando que o LPA é a lucratividade da empresa dividido pelo total de ações em circulação, sendo que a oportunidade que a empresa deu realmente aconteceu aqui entre o final do ano de 2019 até meados do ano de 2020. Mas, a partir do ano de 2021, as ações começaram a valorizar fortemente, justamente porque o mercado percebeu todo esse crescimento que a BB Seguridade tem conseguido fazer. E agora também trazendo o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, só que para a Caixa Seguridade, realmente o crescimento é muito maior, porque as cotações caíram e a lucratividade aumentou. Mas, em relação ao topo das cotações, desde o IPO da companhia, que foi em meados do ano de 2021, ainda não alcançou esse valor. Mas, de toda maneira, podemos ver que existe sim uma grande assimetria, mostrando que as ações da Caixa Seguridade estão realmente uma pechincha no mercado, considerando esse indicador aqui sobreposto às cotações da empresa. E vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito das duas companhias, lembrando que a sua gentileza de compartilhar suas opiniões e experiências também podem ajudar outros investidores. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.